Bem-vindo, bem-vinda a mais um LanaCast. Essa semana tá muito especial. Aliás, sempre que eu recebo um convidado, eu acho que é muito especial, porque essas pessoas que têm tantas coisas para fazer cedem um pouquinho do seu tempo, que é tão importante, né? Que é um bem tão único, vem com uma generosidade incrível compartilhar aqui as experiências. E eu trouxe aqui hoje para conversar com a gente uma médica que eu adoro. Eu a conheci num curso no ano passado. E ela estava lá toda tímida, quietinha, falando um pouquinho, aprendendo sobre ginecologia regenerativa. E aí a gente estava falando da mentoria, ela veio e falou: "Você acha que dá?" Eu falei: "Acho que dá, gente, vamos." E aí ela participou da mentoria, sempre super discreto, o perfil dela é mais discreto, mas ela implementou mudanças tão significativas. Ginecologista obstetra com uma experiência incrível e veio compartilhar um pouquinho com a gente aqui, então eu sou muito grata. Doutora Cris Navarro, bem-vinda, é um prazer e uma honra mesmo te receber, porque eu sei que o seu perfil é mais quietinho e, Sim, poxa vida, além do seu tempo, tá aqui tão generosamente, muito obrigada mesmo, de coração, tá? eu que Fico muito agradeço o feliz. convite, né, de participar. Acho que é meu primeiro podcast. Sério, gente? Uhul! Vai ser sensacional. Bom, o objetivo aqui é a gente esclarecer, porque esse LanaCast fica no YouTube, então tem mulheres de várias profissões que estão assistindo a gente e tem médicos também. Então, o objetivo é mostrar para as pacientes quantos possibilidades de tratamento existem agora para patologias que nem existia até pouco tempo e também para os médicos, né? Como vale a pena investir em conhecer novas tecnologias e fazer mesmo a gestão do consultório. Esse é o objetivo, tá? Mas eu queria que você começasse falando um pouquinho de você. Como é que você escolheu a ginecologia? Como é que você foi parar na ginecologia regenerativa? Conta um pouquinho da sua história. Conta tudo. Eu sou formada há 15 anos, agora no final do ano completa 15 anos de formatura. Fiz faculdade na PUC São Paulo. Quando eu entrei na faculdade, eu não tinha nenhum médico na família, né? Então foi uma vocação mesmo, algo que surgiu em mim desde a adolescência. E entrei com o objetivo de talvez fazer uma cirurgia plástica. Eu gostava de atuar mesmo, de ver sangue, de suturar, além dos conhecimentos. E ao longo da faculdade lá, a gente tinha ginecologia de uma forma muito tradicional ensinada nessa faculdade, tanto é que quase 40% dos alunos da minha turma se tornaram ginecologistas. E eu lembro que eu fui fazer um extra, né? Durante o quarto ano de faculdade, um estágio extra numa maternidade onde todo mundo passava tradicionalmente lá como um curso extra. E eu lembro que eu falei para essa minha amiga, eu estou indo lá para ter certeza que não é isso que eu vou fazer. E antes de terminar o processo lá do estágio, era aquilo que eu queria, né? Então foi algo que surgiu ali na prática médica mesmo. Depois, durante a residência médica, eu acabei conhecendo um colega de turma de residência que se tornou meu parceiro, meu marido. Então, nós trabalhamos juntos e comecei como a grande maioria dos ginecologistas, né, sendo ginecologista e obstetra ao mesmo tempo. O início de carreira sempre nosso inicia-se sempre nos plantões, né, e principalmente os plantões de obstetrícia. E aos pouquinhos a gente vai conhecendo mais a ginecologia, trabalhando no consultório. Então já tem quase 12 anos que eu atuo no consultório particular, trabalhei em postos de saúde, mas eu fui sempre colocando como objetivo, né, na carreira me estabilizar no consultório particular. E isso eu já consegui já de 4 para 5 anos para cá. Então eu não faço mais nenhum tipo de plantão, trabalho só na minha clínica particular. E é uma clínica familiar, no caso, né? O marido, eu, o sogro, que também é ginecologia, as coisas, e me ajudou bastante no começo. E de um tempo para cá, a pandemia eu acho que veio, né, para chacoalhar a vida aí de todo mundo.
E na área médica também teve isso e me fez refletir um pouquinho a respeito da qualidade de vida que eu estava tendo com a minha família, as horas vagas que estavam escassas, e eu acabei procurando uma nova forma de atuação, que foi a ginecologia regenerativa, onde eu conheci a Lana nesse curso o ano passado, e de lá para cá já fiz vários outros. E nós fizemos a mentoria para tentar organizar, né, todas essas ideias novas e tentar implementar essa parte administrativa que a gente não aprende, né, lá na faculdade, a gente acaba sendo levado pela vida. E cheguei aqui agora, nesse ano, começando aí com essas grandes mudanças, atuando só agora na ginecologia e não mais na obstetrícia. Tá. Você estava falando, doutora, aqui na. Duas coisas que eu quero perguntar. Lá nesse estágio que você foi fazer, deve ter acontecido alguma coisa ali que você falou, é isso mesmo que eu quero. O divisor, assim, porque você entrou para falar, ai, só desencargo de consciência, não vou fazer isso. Eu queria saber isso, se você puder falar, óbvio. E assim, você estava falando de qualidade de vida no período da pandemia, né? O que foi essa chave para você? Qualidade de vida sua, obviamente, e a das pacientes. O que você acha que estava faltando ali para as pacientes? Lá na época do estágio, eu acho que quando eu me emocionei ao ver um bebê nascer, foi uma cesárea, não foi um parto normal, o primeiro parto que eu vi, mas eu me emocionei demais. E depois eu fui elogiada pelos professores que estavam ali dizendo que eu tinha jeito para aquilo. Então isso acabou me conduzindo realmente a trilhar esse caminho. Em relação na época da pandemia, eu acho que teve o lado profissional, né, da gente parar e pensar, olha, como é bom poder ficar em casa com o filho, ajudar a fazer a tarefa, participar, né, nesse quesito, conseguir desacelerar um pouquinho, porque eu tinha noites que eu parava sem dormir nos plantões e dando assistência, então isso me fez refletir um pouquinho. E em relação às pacientes, eu acho que isso é muito interessante, porque a gente começou a descobrir crises de ansiedade, né, nessas pacientes, falta de vitaminas, alimentação errada, ganho de peso, alterações de menopausa, onde elas não conseguiram buscar ali no momento imediato, na parte mais grave ali, né, da pandemia, não conseguiu os atendimentos, e essas pacientes conseguiram enxergar, acho que o papel do ginecologista, o quão importante ele é para ajudá-las. Sensacional. E aí, doutora, você foi fazer esses cursos e tal. Qual é a patologia que você tinha no seu consultório muito comum, assim, que você não conseguia tratar antes da ginecologia regenerativa, antes de abrir esse leque e que você consegue agora tratar as pacientes e tem tido resultados bacanas? O ressecamento vaginal, aquele típico, né, da fase da queda hormonal. Então, eu recebia pacientes, por exemplo, que utilizavam os cremes tradicionais e não obtinham resultados, pacientes que tinham pavor da palavra hormônios, então não aceitava nem o creme vaginal, que normalmente tem uma pequena absorção, mas contém hormônio, e a gente ficava de mãos atadas aqui no consultório porque não conseguia oferecer nenhum outro tipo de técnica para correção. Hoje eu consigo oferecer uma radiofrequência ablativa, que eu uso Frax aqui no consultório, uma máquina que eu adquiri já tem 3 anos, e tenho tido excelentes resultados, né? Então eu desenvolvi uma maneira de abordar essa paciente, explicar a técnica, uma maneira de receber essa paciente no dia da realização do procedimento para mantê-la calma e confiante, um anestésico tópico para dar conforto. E eu tenho recebido pacientes, inclusive, por exemplo, pós tratamento de câncer de mama, que atualmente não é liberado nem o gelzinho à base de hormônio, então ela é uma paciente exclusiva para esse tipo de tecnologia, que até então a gente não poderia fazer nada por elas. Eu acho isso tão mágico, né? Porque a tecnologia chegou para todas as especialidades. E às vezes não é nem só a tecnologia. Você faz um combo de tratamento aí, né? Com gel não, sabonete íntimo. Até estive aí esses dias e foi maravilhoso. Você tem um combo para o tratamento da paciente. Não significa que todas vão ter que se tratar com tecnologia, não é isso?
Sim, sim, não, na verdade, o meu objetivo é ser uma ginecologista completa, né? Então, estar aqui para receber essa paciente e tentar cumprir com as expectativas dela. Então, a paciente que entra aqui precisando de um Papa Nicolau, mamografia, ultrassom, exames de sangue, então eu vou conseguir focar numa suplementação, às vezes, em vez dela ir numa nutricionista, no nutrólogo, eu já consigo ajudar nesse sentido. Uma dica de higiene íntima, então tem o kit aqui que eu fiz em parceria com uma farmácia de manipulação, onde a gente encontra um sabonete íntimo de boa qualidade, um hidratante da região vulvar para melhorar a queixa de escurecimento, prurido, um óleo de coco sem o aroma característico do coco que incomoda os pacientes. Então, eu consegui desenvolver algumas opções para a gente abraçar esse público que vem com determinadas necessidades. Que sensacional. E aí, você começou a trabalhar com outras patologias que não eram tão comuns, né? Quando eu estava aí, a gente estava conversando sobre as labioplastias e tal. Isso começou depois que você descobriu. Não é que descobriu que dava para fazer, você já sabia disso, mas uma técnica mais fácil. Essas pacientes começaram a surgir mais no seu consultório? A técnica da labioplastia, na verdade, todo ginecologista aprende na sua formação básica, mas é uma técnica completamente diferente dessa oferecida, né, pelo curso da BGREF. Então, eu aprendi há 15 anos atrás usar uma tesoura, um fio tradicional, não fazer aquela moldagem, né, exata que eles ensinam. E o que acontecia? Eu já fazia, já praticava isso e sempre gostei dessa área. E quando eu vi que eu poderia melhorar a minha técnica, oferecer um resultado de melhor qualidade, foi o que me chamou a atenção para fazer o curso. E a partir do momento que eu foquei nessa novidade e realmente fiquei empolgada, né, nesse tipo de tratamento, eu comecei a atrair pacientes que vêm com os exames atualizados de um outro colega ginecologista, simplesmente me procuram para fazer o procedimento. Então é muito prazeroso nesse sentido. E até porque o que você queria fazer lá atrás era a cirurgia mesmo, né, gente? A ginecologia te Sim, conquistou, mas você gosta da cirurgia. E sim, isso que você falou, doutor, é muito legal, porque não é só que a tecnologia chegou. A forma de você praticar, de fazer uma cirurgia, ela mudou de quando você se formou para agora. Então a medicina, ela sim. está evoluindo e a mulher pode se beneficiar de todos esses benefícios, de todos esses novos tratamentos, né? É sempre o profissional que busca atualização é um profissional que vai poder te oferecer uma melhor carta de opções, né? Então, o ginecologista ou qualquer outro profissional médico que não vá em congressos, que não faça cursos, ele vai ficar parado no tempo e vai chegar um ponto que ele não vai estar te oferecendo a melhor opção. Show. E me fala uma coisa, quando você resolveu empreender, né, que você trabalha numa empresa familiar, num consultório familiar, é uma empresa familiar, né? E você foi a primeira a dar esse passo fora, porque eu me lembro que a primeira vez que a gente conversou, você falou, eu sou a única que estou aqui fazendo tal. Como é que foi isso? Você teve apoio? Como é que foi dentro de casa, né? Como é que foi colocar isso em prática? Na verdade, quando nós entramos, foi a convite, né, do meu sogro, o proprietário, e ele conta que ele também veio sem ter nenhum médico na família, então ele também foi pioneiro, né, na área. E ele dizia: Olha, eu me esforço, eu tento fazer o mais correto possível nessa administração, mas vocês que são jovens, estão aí por dentro das novidades, me ajudem. Então, desde o começo, teve uma abertura nesse sentido. A gente mudou a empresa que cuidava da emissão de notas fiscais, porque antigamente era num papel, né? Hoje é por e-mail, e então a gente fez uma mudança para uma empresa mais moderna. Mudamos internet, mudamos o tipo de som e imagem que passa na sala de espera. Então a gente vai contribuindo, mas o administrador geral e principal continua sendo ele. E aí, como eu resolvi fazer algumas mudanças no meu aspecto profissional, eu acabei buscando a mentoria para tentar agir dentro da minha sala, né? Então, fazer uma microempresa dentro de outra, né? Então, eu tenho uma secretária específica
tenho os meus dias de procedimento, eu tenho os meus investimentos em rede social, em Google Ads. Então, a gente acabou optando aqui na clínica por fazer uma divulgação por profissional e não o nome da clínica em si. Entendi, que bacana. É legal porque tem algumas empresas familiares que elas acabam tolhendo, né? E você não consegue crescer. E aí, pelo que eu vi, você está crescendo bastante. Isso é muito bacana. O que que você pessoalmente ganhou com todas essas mudanças? Porque num primeiro momento dá mais trabalho. Você vai ter que estudar, aprender Com novas certeza. técnicas, tanto de gestão quanto técnica para aplicar mesmo. Mas o que que mudou agora que a gente está em 2023, a pandemia foi em 2020? O que que você vê de mudança na sua vida ocasionada por esse movimento que você fez? Eu acho que eu ainda estou finalizando essa transição, né? Meu último parto foi há 40 dias e recentemente eu passei por uma cirurgia plástica que só foi possível ser realizada devido a essa organização, então eu planejei realmente realizar depois do último parto. Eu tenho conseguido alguns horários específicos, fechando a agenda e conseguindo estar disponível para gravações, para produção, para Instagram, que eu acho que isso traz um retorno muito grande hoje para o médico, se bem realizado, né, dentro da ética. Eu tenho conseguido fazer mais atividade física, eu consegui um horário livre para fazer um curso de cerâmica, que é um hobby, né? Artes manuais que eu gosto, né? Tem muito a ver com a habilidade para operar. Então, eu acho que agora esse ano é um ano de colher os frutos, né? Começar a colher os frutos, porque até então, de início de 2022 para cá, foi muito estudo, muito empenho e coragem para fazer as mudanças. Nossa, olha que sensacional, né? Você está tendo tempo de fazer hobby, ter hobbies agora, que no geral o médico não tem, né? Em Sim. termos de ganho quantitativo, não precisa falar valores. Você diminuiu, porque você saiu dos convênios, né? Tá, tem tempo livre agora. Isso diminuiu o seu ganho ou ficou equiparado ou melhorou? O que mudou até então é que a obstetrícia, eu tinha um volume muito grande, né, de obstetrícia, chegava a 10 partos mês, e a gente trabalhava aqui com uma cobrança à parte de disponibilidade médica, onde incluía trabalho de enfermeira, realização de laser e assim por diante. Então, esse volume eu ainda não consegui, volume financeiro eu não consegui substituir ainda pela cirurgia íntima, pela somatória, né? Mas eu acho que isso em breve vai acontecer. Em relação às consultas, eu tenho atendido menos e mantido o valor final do ganho. As tecnologias têm aumentado realmente a venda, né, a oferta para os pacientes. Então, eu acho que o balanço geral ele é bem positivo e acredito que nos próximos meses isso vai chegar num ponto que eu queria mesmo, né, de fazer a substituição da obstetrícia pela estética íntima. Show. E assim, doutora, como é que foi para você esse momento de, ó, vou parar com o convênio? Porque os médicos têm muito medo desse momento, né? Porque é volume. Vou parar com o convênio, vou parar com o parto, que traz uma renda fixa certa ali, né? Meio que certa. Como é que foi isso para você? Como é que você deu esse passo? Que hora que você falou, chega, vou dar o próximo passo? E como é que foi? Fizemos a nossa mentoria, acho que foi em maio do ano passado. Uma das metas era encerrar os partos em dezembro. Eu consegui encerrar em abril. Então, eu fui cedendo, né, em algumas coisas na meta para poder ter uma organização até financeira nesse sentido. Então, aceitei essas últimas pacientes e eram pacientes super especiais, que eu já tinha feito os partos anteriores e assim por diante. É, Em relação aos convênios, aqui na minha cidade a gente tem a Unimed, que é muito forte, que eu ainda permaneço como cooperada, mas a gente tem até a divisão de lucros, é uma Unimed que no ranking nacional está entre as três primeiras, mas eu ando selecionando, né? Tentando filtrar mais esses pacientes que venham até aqui e tentando elevar o ticket de gasto. Então, a paciente vem pela Unimed, mas ela vai sair daqui levando os produtos, ela vai sair daqui realizando um laser, ela vai sair daqui fazendo
uma estética íntima, e isso está fechando a conta, né? Está valendo ainda. O outro plano de saúde que pagava um valor bem inferior, e eu consegui a comunicação com a diretoria, fazia 10 anos que eu trabalhava para esse plano de saúde, e eu fiz uma proposta, né? Que ou eles igualavam a Unimed e eu teria o direito de escolher a quantidade de atendimentos, ou eu iria me retirar do plano. E o plano de saúde, por incrível que pareça, falou: olha, muito obrigada pela sua assistência nesses últimos 10 anos, a partir do mês que vem, então você não é mais colaboradora. Por um lado, isso é um susto, né, pra gente, é um friozinho na barriga, mas por um outro lado, eu saí sem briga, sem mal-estar, sem nada, né, então foi um comum acordo ali entre profissional e operador. Não, e é ótimo, né? Porque sobrou mais tempo para as particulares e você mesmo falou que a particular ali já tá aumentando, né? A gente tem que ter tempo para o particular. Sensacional. E me fala uma coisa. O que que gerou de mudança positiva na vida das suas pacientes, todo esse movimento que você fez nos últimos anos? Olha, eu acho que eu consigo atender com melhor qualidade, sem tanta pressa, né? Eu consigo cumprir com as expectativas delas. Muitas me acompanham, a grande maioria me acompanham nas redes sociais. Eu acho isso incrível que elas chegam aqui dizendo: olha, eu vi essa semana você postando a respeito de tal assunto, me levantou uma curiosidade, estou aqui para perguntar, né? Então, normalmente são sobre essas tecnologias, essas novidades. O fato de eu conseguir suplementar essas pacientes. Então, assim, estou com queda de cabelo. Não necessariamente eu preciso mandá-la direto para uma dermatologista. Eu consigo, muitas vezes, ajudá-la e depois, se a gente não tiver um resultado, lógico, procurar o especialista. Então, tentar não ser só aquela ginecologista básica, né, que faz só aqueles exames básicos e fala: procure o colega tal. É tentar abraçar o caso, né, tentar resolver e muitas vezes me disponibilizar para conversar com esse outro especialista para ajudá-la, para fazer esse meio de campo. Então, eu até falo para as pacientes que o ginecologista, ele é o clínico geral da mulher. Então, a gente tem que entender de tudo um pouquinho. Não, e é uma delícia quando a gente se sente cuidado, né? E cada vez que vocês aprendem mais, vocês conseguem cuidar melhor da paciente. Isso é muito sensacional. Deixa eu te falar uma coisa. A Consciência Léo já me mostrou o horário ali. Estamos caminhando para o fim, mas eu quero saber, assim, para as mulheres que estão nos assistindo agora, mulheres em geral, o que você pode falar para elas hoje a respeito de tratamentos? A nossa função, inclusive, você falou uma coisa importante, né? Que as pacientes vão te procurar pela rede social. A função é realmente levar informação de qualidade, né? A internet aceita qualquer informação, mas acho importante que profissionais como você levem esse tipo de informação para as pacientes, que a gente está para o Brasil inteiro ver, né? Então, o que você diria para as mulheres hoje? Pensa no Brasil inteiro, que dica que você daria? E depois eu quero saber de outra dica, mas primeiro para as mulheres. Eu acho que assim, frequentar o ginecologista no mínimo uma vez ao ano é essencial para todas as mulheres. Tentar escolher um profissional onde você tenha liberdade para contar as suas queixas, apresentar, né, as suas dúvidas e que você seja bem acolhida nesse sentido. Sempre questionar o profissional, né, em relação a um determinado diagnóstico, quais são as opções possíveis, né? Então, olha, eu atendo muita gente, por exemplo, com Papa Nicolau alterado, que vai num profissional mais tradicional e que indica uma cirurgia mais invasiva, sem comentar que existem outras opções, porque muitas vezes ele não trabalha e não sabe fazer. Então, as redes sociais também têm esse sentido, né, de mostrar que se o profissional está atualizado, que tipo de coisa ele pode oferecer no consultório, sempre ouvir mais de uma opinião quando é uma decisão mais séria em relação a algum procedimento cirúrgico. Então, acho que esse é o papel da rede social, é mostrar mais ou menos o nosso dia a dia, mostrar o que eu posso oferecer no momento para a paciente.
Sensacional. E eu acho isso muito legal, doutora, porque você sabe que uma prima minha uma vez falou pra mim: ai, Lana, que ginecologista que eu posso passar? Porque eu tenho umas dúvidas a respeito de sexo, eu não consigo perguntar pra ninguém. Porque tem alguns que fazem uma ginecologia mais tradicional que não perguntam acerca disso, né? E hoje tem tanta possibilidade, eu acho que a nossa função é passar informação de qualidade mesmo. Agora, pro médico que tá querendo promover uma mudança na vida dele, às vezes não para ginecologia regenerativa, mas sei lá, dentro da especialidade dele, se for ginecologia, sei lá, quer fazer fertilidade, masto, não importa. Ele tá querendo empreender. Três dicas assim que você daria, que se você soubesse lá no começo, ia ter agilizado o seu caminho. O que você acha importante esse médico saber? Eu acho que ele tem que se atualizar, né? Então, se ele quer entrar numa área diferente, ele tem que buscar os melhores cursos. Na verdade, o gasto que a gente tem que encarar como um investimento, né? Essa é uma palavra-chave. Também ele tem que ter uma rede social bastante interessante, bem cuidada, que isso é uma propaganda bastante importante e perigosa, né? Se ele não souber lidar com aquilo, ou se ele deixar só na mão de uma agência, sem vigiar o que está sendo propagado, isso pode ser uma propaganda ruim para ele. E, acima de tudo, ser ético, né, dentro do consultório, não pensar só no lado financeiro, não pensar em ser o médico da moda e não conseguir estender essa carreira. Então, eu acho que ética acima de tudo, é a essência, né, de cada um, e a gente consegue modificar depois em cima das outras coisas. Sensacional. E já passou meia hora, você acredita? Passa rápido. Doutora Cris, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação. Acho que tem muito mais para a gente conversar. Eu quero fazer outros LanaCast com você. Eu acho que você tem muita experiência, tem muita coisa boa para levar para as mulheres e para outros médicos também. Então, eu quero agradecer demais o seu tempo, mesmo operada, voltando a atender hoje. Obrigada, obrigada de coração e pela sua Eu confiança agradeço o convite. de ter vindo para nossa mentoria e vindo participar do LanaCast também, tá? Uma honra ter você aqui. Obrigada de coração. Muito obrigada, foi muito bacana. Obrigada pela oportunidade. E para você que nos assistiu até agora, segue a doutora Cristiane Navarro nas redes sociais, vale a pena, tem muito conteúdo legal no Instagram dela. E eu te vejo no próximo LanaCast. Um beijo!